Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você precisar de ajuda na resolução de alguns exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. A ligação química que se estabelece entre os átomos do elemento X, que tem um número atômico igual a 9, e os átomos do elemento Y, com o número atômico igual a 17, é metálica, dativa, iônica, covalente polar ou covalente apolar. Bom, essa questão eu vou resolver ela de duas formas. Primeiro eu vou resolver caso você não tivesse uma tabela periódica. Por exemplo, você está fazendo uma prova ou num vestibular mesmo e não tem uma tabela periódica para resolver. A gente vai fazer então utilizando a distribuição eletrônica. E depois eu vou te explicar como resolver essa questão, só que usando uma tabela periódica, que é bem mais fácil, tá? Só que primeiramente a gente tem que entender que dá para resolver isso aqui mesmo sem consultar a tabela. A princípio, a gente vai pegar o número atômico dos elementos X e do elemento Y. O elemento X ele tem um número atômico igual a 9. Isso significa que ele tem 9 prótons. O número de elétrons de um átomo é igual ao número de prótons quando ele está no seu estado fundamental, quando ele é um átomo e não um íon, tá? Então, no caso, o número de prótons é 9, então o número de elétrons também é 9. E aí você vai fazer a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Eu vou colocar um pedacinho aqui do diagrama, até onde mais ou menos a gente vai precisar. Opa! Primeiro a gente tem 1s2, depois 2s2, depois temos 2p6, 3s2, 3p6, aí temos 4s2, 3d10, 4p6. Aqui eu não vou precisar ir muito além disso daqui, então eu vou deixar o diagrama até essa parte, tá? Você poderia ir aumentando ele caso tivesse elementos com números atômicos bem maiores do que esses. Bom, para seguir o diagrama de Pauling, você vai fazer o seguinte. Esse númerozinho que aparece aqui em cima, ele é um número de elétrons. No elemento X, nós temos 9 elétrons. Então, vamos distribuir os 9 elétrons utilizando este diagrama. E lembrando que existe uma setinha, existe uma posição, né, uma orientação de qual é a primeira camada e subcamada, qual é a segunda, a terceira e assim por diante. Você começa na 1s2, depois viria para 2s2, depois para 2p6 e 3s2, depois para 3p6, 4s2 e depois viria para a última linha aqui, eu coloquei até o momento, que seria 3d10, 4p6, 5s2. É claro que o diagrama é maior do que isso daqui, tá? E aí você continuaria o diagrama. Bom, mas para a gente fazer a distribuição eletrônica do elemento X, a gente vai utilizar aqui. Camada 1, subnível S, cabem quantos elétrons na camada 1, subnível S? Pelo diagrama de Pauling, está dizendo que cabem 2. Sempre que for subnível S, você vai notar que cabem 2 elétrons. Bom, já usei 2 elétrons dos 9 que eu tenho aqui, então estão me faltando 7. Vou continuar. Usei 1s2, agora eu vou para 2s2. Quando eu cheguei em 2s2, já utilizei mais 2 elétrons. Eu quero chegar em 9. Então, estão me faltando 5 elétrons. Depois de 2s2, você vai para 2p6. Em 2p6, cabem 6 elétrons, mas eu não preciso de 6. Eu preciso só de 5. Então, você vai utilizar o 2p5. O que acontece é que p6 é o máximo. Se eu precisasse de mais do que 6, eu teria que pular para o 3s2. Tá? Mas você não pode colocar, você não pode pôr, por exemplo, 2p7, mas você pode pôr menos, 2p5. Tá? Então aqui eu utilizei os 9 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 5, nós temos 9 elétrons. A camada de valência é a que tem esse número grandão aqui embaixo maior, é a 2s e 2p. Então você vai utilizar 2s2 e 2p5, isso que eu estou deixando aqui em amarelo, é a sua camada de valência. Tá? Então, a camada de valência do elemento X, ela possui 7 elétrons. Isso significa que este elemento X, quando você for representar ele, você vai colocar aqui ó, ao redor dele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tá? Você pode
dizer que ele é da família 7A, da tabela periódica. Isso significa que ele é da família 7A ou grupo 17. Bom, mas como que eu sei dessas coisas? Bom, quando tem 7 elétrons na camada de valência, quer dizer que é da família 7A. A família 1A, os elementos têm um elétron, 2A2, 3A3, tá? Assim por diante. Então eu sei que é dessa família, mas a gente não vai utilizar a tabela por enquanto, tá? Vamos olhar o elemento Y. O elemento Y, o exercício disse que ele tem um número atômico igual a 17. Logo, o seu número de prótons é 17 e ele é igual ao número de elétrons, pois estamos falando de um átomo e não de um íon que ganhou ou perdeu elétrons, tá? Este átomo tem 17 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dos 17 elétrons utilizando o diagrama de Pauli. Primeiro começamos com 1s2. Vou riscar aqui, ó, e já completar 1s2. Depois vamos chegar em 2s2, utilizei mais 2 elétrons. Depois nós vamos utilizar o 2p6, vão dar 10. 3s2 vão dar 12 elétrons. Então vou 2p6, 3s2. Depois nós vamos ter o 3p6. Olha, já temos 12 elétrons. Para a gente chegar em 17, estão faltando para a gente só 5. Então você vai fechar com 3p5. Era para ser 3p6, o máximo de elétrons, mas eu só preciso de 5. A última camada é a camada 3, a 3s2 e 3p5. Então, na camada de valência, nós temos aqui também 7 elétrons. Logo, notamos aqui que este elemento Y é um elemento também da família 7A. Ele possivelmente é o elemento que está embaixo, ou família 17, tá? Ele é o elemento que está mais abaixo do elemento X na tabela periódica. Os dois são ametais, né? Então eu tenho, na família 7A, eu tenho o elemento X, vou colocar ele aqui de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, e eu tenho outro elemento, que é o elemento Y. E o elemento Y tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Eu sei que eles são ametais pela distribuição eletrônica deles. Eles acabam com o subnível P. Ó, isso aqui é comum nos ametais, principalmente a partir de P3, tá? Às vezes acabando em P1, P2, tá? Você tem ali metais ainda. Mas em P3, P4, P5 e P6 você tem os ametais na terminação da distribuição eletrônica. Então aqui, ó, vai ter uma ligação química do tipo covalente, porque eu tenho um ametal ligado a outro ametal. A ligação química em que os ametais fazem junto é a ligação covalente, chamada de ligação covalente. E a ligação covalente é aquela onde há compartilhamento de elétrons. Eles dois vão compartilhar. Só que o elemento que tem menos elétrons no total, ele está mais acima na tabela periódica. É como se o X estivesse acima do elemento Y. Então, eles têm eletronegatividades diferentes. O X, por estar mais acima, ele é mais eletronegativo do que o Y. Logo, ele atrai os elétrons mais fortemente. Existe um polo parcialmente negativo, é pequeno esse polo, mas existe, voltado para o elemento X e um polo parcialmente positivo para o elemento Y. Isso significa que essa é uma ligação química covalente, porque é entre dois ametais, só que ela é polar, porque o elemento mais eletronegativo, no caso o X, atrai os elétrons com uma força maior do que o Y, tá? Fazendo com que exista um polo negativo na posição onde ele está. Então é uma ligação covalente polar. A letra D seria a alternativa correta para essa questão, tá? Número 3, letra D de dado. Bom, pessoal, então temos aqui a resolução já feita utilizando o diagrama de Pauli. O difícil aqui é você conseguir chegar na conclusão pelo diagrama, depois da distribuição eletrônica, de que você tem dois ametais, e entender a posição desses ametais na tabela periódica para confrontar com a eletronegatividade deles. Agora, quando você olhar numa tabela periódica, olha, o exercício disse que o X tem Z igual a 9. Você ia só procurar, e o Y é Z igual a 17. Você ia procurar os elementos e achar aqui, ó,
O Z igual a 9 é o do flúor. O Z é esse númerozinho de cima aqui, tá? Que é o número atômico. Tá dizendo isso aqui na legenda, tá? E o cloro é o que tem Z igual a 17, que está aqui embaixo. Entre eles, entre o cloro e o flúor, existe uma ligação covalente. Mas é uma ligação covalente polar, porque o flúor é mais eletronegativo do que o cloro. A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima na tabela periódica. Como o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, ele tem uma carga parcialmente negativa, enquanto o cloro uma carga parcialmente positiva aqui, tá bom? Então, basicamente, ligação do tipo covalente polar. A alternativa correta, letra D mesmo, ok? Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo e quiser acompanhar mais videoaulas aqui do Estuda Mais, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você possa receber as nossas atualizações. Caso você queira estudar comigo em algum dos cursos do Estuda Mais, eles estão na descrição do vídeo. Cursos de química para provas militares, também temos cursos para Enem, vestibulares, tá bom? Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!